Bem, queridos, glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa série do Salmo 119. Na última gravação, nós meditamos no verso 9. Não consegui sair do verso 9. O Espírito nos fez lembrar de vários textos da palavra, com íntimas conexões. E, de fato, foi uma gravação maravilhosa. Se você não pôde assistir, por favor, assista. Foi uma bênção a última gravação. Vai edificar a sua fé, vai gerar temor no seu coração, vai gerar, assim, um senso de responsabilidade de se encher da palavra, de praticar a palavra. Maravilhosa a última gravação. Por favor, assista. E vamos dar continuidade a partir do verso 10. Amém, queridos? Então, vamos lá. Está escrito: de todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha só o detalhe. De todo o meu coração. Não é com parte do coração. Não é com 99% do coração. De todo o coração eu tenho te buscado, e como consequência não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então, se quisermos de fato estar com Cristo até o final, sem nos desviarmos da fé, sem cairmos da graça, sem desviar dos mandamentos, nós temos que ter um coração totalmente próprio para a palavra de Deus, queridos. De fato, quando nós nos entregamos de todo o coração para o que está escrito, estando dispostos a aceitar e a praticar o que está escrito, o Espírito vem e nos revela coisas tremendas, queridos. Em Jeremias, quando o povo estava cativo, Jeremias 29, verso 11 em diante, olha só o que está escrito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos de bênção. Só que nós precisamos responder a Deus, nós precisamos obedecê-lo, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Orar andando em santidade, porque Deus não atende a pecadores, mas aqueles que o temem, guardam os seus mandamentos, a esse ele ouve. Amém, queridos? Então, tendo uma vida santa, obediente a Deus, disposto a fazer o que Ele ordena, vocês podem me invocar. Passareis a orar a mim, e eu vos atenderei. Buscar-me-eis e me achareis, olha aí, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí sim, serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Então, no verso 10, o salmista: de todo o meu coração tenho te buscado. Olha aí, estou buscando de todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, como consequência, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O desvio dos mandamentos é exatamente a causa, queridos, de desgraças. Quando nós nos desviamos da palavra de Deus, damos as costas para o santo mandamento, aí vem Satanás e acaba com a nossa vida. Então nós precisamos diligentemente buscar a Deus de todo o coração. Amém? Buscar de coração, de todo o coração, queridos, é simplesmente inclinar os nossos pensamentos para a palavra de Deus. Meditar na palavra dia e noite. Não é de vez em quando, é dia e noite. É ter um estilo de vida, de se envolver com a palavra de todo o coração. Porque o que a palavra disser, se nós quisermos dar um jeitinho brasileiro, não é bem isso que a palavra quis dizer, então, meus irmãos, nós não estamos buscando a Deus de todo o coração. E nós estaremos muito fadados a abandonar os mandamentos do Senhor. Porque o pecado, ele é sutil, queridos. Lembrei de um texto aqui, obrigado, Jesus. Eclesiastes capítulo 10. Um pouquinho só de estultícia pesa mais do que toda a sabedoria e honra. Olha só o que está escrito em Eclesiastes 10. Qual é a mosca morta? Faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é a sabedoria e a honra, um pouco de estultícia. Sabe o que ele quis dizer? Eu tenho aqui um copo aqui. Vamos supor que isso aqui é um unguento do perfumador. É um frasco de perfume. Vamos deixá-lo tampado para que não entre nenhuma mosca. Mas se eu deixar uma brechazinha de nada, a mosca morta, ela entra nesse buraco aqui e contamina todo o perfume. Então, meus irmãos,
Satanás ele trabalha com doses homeopáticas. Se dermos uma liberdadezinha para ele, ele entra e contamina a nossa vida. Um pingozinho de veneno contamina toda aquela água. Um pouco de fermento leveda toda a massa, porque aquele fermento aos poucos vai entrando na massa, vai entrando e vai fazendo com que ela fique inflada. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração não é 99%, é 100%. Nós devemos estar dispostos a aceitar 100% o que está escrito aqui, ainda que isso vai contra tudo aquilo que nós aprendemos desde quando nascemos. Ainda que você tenha um ministério de 30 anos, você aprendeu errado, a palavra de Deus diz diferente, você tem que aceitar, porque é uma brechazinha pequenininha. Satanás ele vai fazer que aos poucos você se desvie da verdade. Então é de todo o coração, nós temos que buscar a Deus. E buscar a Deus é se encher da tua palavra. Amém? E aí sim, com o coração totalmente voltado, nós não nos desviaremos dos caminhos do Senhor. Teremos os nossos caminhos purificados. Jesus é o caminho, mas só que Jesus Cristo que está em nós hoje em espírito, Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. A palavra que nos santifica. Então, se nós não tivermos contatos com a palavra, e não somente ter contato, mas de todo o coração aceitar o que está escrito, se nós não tivermos com essa disposição, nós estaremos dando brecha, uma pequenina brecha, para essa mosca morta entrar no nosso unguento do perfumador e contaminar todo o perfume. Queridos, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas nós precisamos estar cheios da palavra e de todo o coração buscar ao Senhor, para que Ele possa ser achado de nós e mudar a nossa sorte. Nos dar o fim que desejamos. Qual é o fim que desejamos, queridos? A vida eterna. Amém, queridos? Esse é o objetivo final, a meta da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, quando nós invocamos a Deus, clamamos a Deus de todo o coração, Ele nos revela as coisas, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos. Porções da palavra, revelações das Escrituras estão disponíveis para aqueles que estão dispostos a clamar a Deus de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração. Amém? Clamas a mim, responder-te-ei. E não só te responderei, como anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí o salmista continua no verso 11. Escondi essa tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós meditamos muito sobre isso na última gravação. É a palavra de Deus na nossa mente que vai determinar a nossa caminhada com Ele em vitória, rumo à vitória. Porque essa palavra ela precisa estar escondida aqui dentro, meus irmãos. O mundo, ele trabalha com pensamentos. O sistema deste mundo trabalha com pensamentos, sofismas que nos induzem ao erro. Sofismas que têm cara de verdade. Então Satanás ele é astuto, ele usa a mente. Meus irmãos, o nosso verdadeiro campo de batalha é aqui, na mente. Então, se a nossa mente está voltada para as Escrituras, o nosso caminho será um caminho bem-sucedido. Todas as nossas ações são consequências dos nossos pensamentos. Então, sobre tudo que devemos guardar, Provérbios 4:23, guardemos o nosso coração, os nossos pensamentos, porque daqui, queridos, que procedem as fontes da vida. Aqui. Assim como nós pensamos, nós somos. Amém? É aqui na nossa mente que vai determinar se nós seremos salvos ou não. Aqui. Deus trabalha aqui na nossa mente. Se nós dermos liberdade para a palavra de Deus escrita entrar na nossa mente, aí nós jamais nos desviaremos dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Tudo vem aqui da mente. Tudo. Então que possamos esconder a palavra de Deus na nossa mente para não pecarmos contra Deus. Estou lembrando de um texto aqui de Tiago, capítulo 1, se não me engano. Acho que é 1. Deixa eu ler aqui. Obrigado, Jesus. Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago 1,
ver. Verso... Não, acho que não é primeiro não. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4. Perdão, irmãos. Não tem edição nos vídeos. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Enfim. Está escrito que o pecado, depois de concebido, gera a morte. Ah, achei. É primeiro mesmo. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele fala de tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, é na mente, meus irmãos, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É aqui, na mente. Cobiça, na mente, meus irmãos. Tudo na mente. Satanás, quando tentou Eva e venceu Eva, ele tentou no modo dela de pensar. Deus falou para Eva, se comer daquele fruto, morrerá. Mas o que Satanás falou? Vai morrer o quê? É certo que não morrerá. Ele te ama, ele te criou. Olha só onde você foi plantada, né? Não, você não vai morrer não. Vai lá. Ela olhou para aquele fruto. E aí a cobiça atraiu ela. E ela matutou. Ela meditou no sofisma de Satanás com cara de verdade. É verdade, né? Deus não quer que eu aprenda algumas coisas. Eu vou comer. Mas é interessante, quando ela comeu, o pecado não entrou no mundo, né? Só quando ela influenciou seu marido a comer. E aí quando o homem, o cabeça, foi tentado, aí sim, o pecado entrou no mundo. Mas é isso, é tudo na mente, meus irmãos, tudo. Tudo é aqui, é a psique, é a alma do homem. Tudo é aqui. Amém? Então se nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus, disposto a aceitar tudo que está escrito, eu posso ler a Bíblia todos os dias. Mas se eu não estiver disposto a abandonar determinadas doutrinas, que a palavra está me confrontando com outros textos aqui, está me fazendo enxergar. Se não estiver disposto a abandonar, eu posso ler a Bíblia todos os dias, mas não serei verdadeiramente livre. E corro risco, sim, de abandonar a fé. Então, temos que tomar cuidado, porque o texto diz que é de todo o coração, 100% do coração, e não 99%, porque 1%zinho pode danificar todo o frasco do nosso perfume. Amém, queridos? Colossenses 3,16, habite ricamente na mente de vocês a palavra de Cristo Jesus. Filipenses 4,8, eu li esse texto na última gravação, vou ler de novo. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então que nós possamos levar todo pensamento cativo para a obediência de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então nós temos que anular todo sofisma para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a qualidade dos nossos pensamentos vão fazer com que a nossa vida seja destruída ou não. O que nós estamos investindo aqui dentro? Amém? Verso 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, seus decretos, sua lei. Verso 13. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Essa palavra declarar no hebraico tem o sentido de explicar acuradamente, detalhadamente e com fidelidade. Então os nossos lábios têm que explicar, detalhar com fidelidade a palavra de Deus. Todas as ordenanças da boca do Senhor Jesus. E isso vai requerer de nós coragem e ousadia. Lembro de Jeremias, que Deus colocou a palavra dele na boca de Jeremias, capítulo 5, para consumir os seus adversários como lenha. E Jeremias ele foi fiel,
teve um determinado momento que Jeremias falou: libera outro no meu lugar, porque é muito pesada a perseguição. Mas Deus o capacitou, Jeremias teve um coração próprio. É exatamente ele que escreveu o texto que lemos aqui no capítulo 29. Busca a Deus de todo o coração, como eu fiz. Porque eu senti vontade de desistir. Jesus também teve vontade de desistir, né? Lá na cruz, lá no Monte das Oliveiras. Ele foi tentado em todas as coisas, queridos, mas ele perseverou em manter o coração totalmente voltado para a palavra. Então, Jeremias, ele teve a palavra de Deus na boca dele. Agora, ele foi perseguido, foi maltratado, humilhado, rejeitado, foi martirizado. Por quê? Porque ele resolveu de todo o coração atentar para a palavra. Então, se quisermos de fato, com os nossos lábios, explicar acuradamente, detalhadamente, com fidelidade a palavra, todas as ordenanças da boca do Senhor, nós temos que estar dispostos a abrir mão de nós mesmos. Queridos, Cristo vive em nós. Não somos mais nós quem vivemos. A nossa vida não pertence a nós mesmos. Pertence ao nosso dono. É Ele quem vai determinar o que nós temos que fazer. Nenhum fio do nosso cabelo cai sem o consentimento dele. Então nós temos que confiar nele. E se nós perdermos tudo do lado de fora, inclusive a própria vida, nós vamos achar a vida eterna. Porque a nossa missão, queridos, é alcançarmos o objetivo final da nossa fé. Então não temos que nos importar com nós mesmos. Nós estamos olhando muito para as coisas desta vida. Nós nos preocupamos muito em sermos politicamente corretos para podermos desfrutar das coisas dessa vida. Não, queridos, nós não fomos chamados com o propósito de desfrutar das coisas dessa vida passageira. A nossa reputação é como ovelhas destinadas ao matadouro. O evangelho não é glamour, como tem acontecido em boa parte das igrejas. Glamour. Hoje você ser um pregador do evangelho, esse evangelho que deturpado, é um glamour. Aplausos da grande maioria. Basta ver. Os pastores mais conhecidos, mais seguidos, são os que menos confrontam a verdade, porque se confrontar a verdade, vai ser perseguido, vai ser jogado para escanteio pelas pessoas. Porque a palavra de Deus, ela gera confronto, queridos. Ela vai na ferida do pecador. Jesus falou em João 7, o mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são más. Na última gravação da série de João falamos sobre isso. Então, se eu tenho um ministério em que é glamouroso, as pessoas me amam, até o mundo ama, tem alguma coisa errada. Porque o verdadeiro evangelho faz com que nós neguemos a nós mesmos, renunciemos às nossas vontades e não nos importamos com o tapinha nas costas. A perseguição vai comer solta. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, olha o que está escrito. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se nós não estamos sendo perseguidos, se não está havendo nenhum tipo de resistência, se a grande maioria está nos aplaudindo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, queridos. Porque nós vemos o exemplo da palavra de Gênesis e Apocalipse. Todos aqueles que de fato se entregarem para a palavra de Deus vão ser perseguidos. E não vão ter uma vida de sossego nesta terra, não, queridos. Até os ricos da palavra de Deus sofreram perseguições. Davi, riquíssimo, sofreu tribulações, perseguições o tempo todo. Mas o seu filho Salomão recebeu o reino em paz. E aí, por não estar, por ser politicamente correto, porque se uniu com milhares de reinos, e por ter se unido, eu fui exagerado, né? Milhares, né? Figura de linguagem. Mas ele se uniu com centenas de reinos que não professam a palavra. E aí, curtiu a vida. E aí, mas aí, quando escreveu Eclesiastes, ele escreveu o quê? É tudo vaidade. Tudo vaidade. Eu posso desfrutar de tudo que eu quero, mas eu, de fato, não serei satisfeito,
Porque a verdadeira satisfação é a eternidade, é a habitação do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, aleluia. Lucas capítulo 11. O que nós tanto precisamos? Lucas 11, olha o que está escrito, queridos. Qual dentre vós, verso 11, ó Pai, que se o filho lhe pedir pão ou um peixe, lhe dará... deixa eu ler aqui de novo. Qual dentre vós, ó Pai, que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará... Gente, que tradução estranha da Bíblia aqui. É que está entre colchetes aqui. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir, entre colchetes, isso foi acrescentado, né? Não está nos originais, pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir, fecha colchetes, um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? É porque ele está conectando com outro texto de Mateus. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Olha que detalhe interessante. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? Vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A habitação do Pai e do Filho em nós é tudo que precisamos. Porque a habitação deles hoje em espírito é o penhor da nossa herança. Que herança? A herança eterna. Então nós estamos muito focados nas coisas desta vida, queridos. Nós pensamos demais em como sermos bem-sucedidos, como desfrutarmos tudo do bom e do melhor. Não, queridos. Nós precisamos pedir uma única coisa, a presença de Deus. Ela é a garantia, é ela que nos satisfaz. Ainda que nos falte tudo do lado de fora, Ele não nos faltará. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo, que é o Pai e o Filho unidos. Nós temos a divindade dentro de nós, a vida eterna. Então o Evangelho é exatamente o oposto da pregação da teologia da prosperidade nos nossos dias, da teologia do coaching, da teologia dessa graça que não confronta pecados, que só prega amor, 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 bênção, bênção, bênção. O Evangelho é exatamente o oposto, queridos. Nos faz nos conformar com as coisas do lado de fora nos perseguindo. Tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações. A fidelidade da palavra nos faz aspirar para estarmos com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 5, ele fala de perseguições, e no capítulo 5 ele fala que nós aspiramos, desejamos de todo o coração sermos revestidos da nossa habitação celestial, da imortalidade do nosso corpo, da vida eterna. Então o Evangelho nos induz a desprezarmos essa vida passageira, se é que a gente pode dizer assim, para amarmos a vida que virá. É exatamente o que Jesus falou. Se vocês quiserem ganhar a vida, tem que perdê-la, aborrecer a sua vida por amor a mim, para que você possa ganhá-la para a vida eterna, para tomarmos posse da verdadeira vida. Essa é a fidelidade da palavra que sai da boca de Deus. Porque a nossa verdadeira vida é a vida eterna. Vou ler aqui para terminarmos. 1 Timóteo capítulo 6, falando para os ricos. Não é nada de errado ser rico. Errado é querer ser rico. Aí ele fala aqui para os ricos que nasceram de novo. Tinham ricos na igreja lá de Éfeso, que Timóteo estava pastoreando. E ele fala aqui, exorta Timóteo aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, a maior alegria em dar do que receber. Olha o aprazimento de um rico. Dar. É isso que ele quis dizer. Proporciona para o nosso aprazimento. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se a pessoa é rica, quanto mais ela dá, mais feliz ela é. Por quê? Verso 19. Para que acumulem para si mesmos tesouros
sólido fundamento para o presente? Não, para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando nós semeamos finanças na vida das pessoas, nós estamos juntando tesouros no céu para que possamos sacar no futuro, ou seja, na eternidade, para tomarmos posse da vida eterna. Jesus falou em Lucas 16, usem as riquezas deste mundo iníquo, de origem iníqua, para ganharem amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Aleluia. Então, quando nós semeamos na vida de alguém, nós estamos semeando para colher no futuro. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Claro que durante a nossa vida Deus vai suprindo as nossas necessidades, mas que nós não possamos colocar o nosso coração nas coisas, porque muitos semeiam na vida de outros, amanhã são decapitados e mortos, perseguidos por amor a Cristo. E aí? Colheram em vida? Não. Porque a verdadeira vida não é aqui, é no futuro. Amém, queridos? Não sei nem porque eu falei isso. O Espírito Santo está só fluindo nas nossas gravações. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Então, meditamos aqui nos versos 10, 11, 12 e 13 de Salmo 119. Então, que os nossos lábios, conforme está no verso 13, possa explicar acuradamente, detalhadamente, com fidelidade, todas as ordenanças da boca do Senhor. Amém, queridos? E essa palavra na nossa boca é como mel, mas é amarga no nosso ventre, por causa exatamente das perseguições, das objeções. Todos que piedosamente buscarem o Senhor padecerão perseguições. Mas ainda bem que a nossa vida não se resume aqui nesta vida passageira. Nós estamos semeando para colher na eternidade. O nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará através de Cristo Jesus no dia do juízo final. E nós tomaremos posse da verdadeira vida e da verdadeira recompensa, que é a autoridade para reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade, em um novo céu e uma nova terra, quando a nova Jerusalém descer. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui até o verso 13 do Salmo 119. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.